Fechando os nossos olhos, Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo. Rogamos, Senhor, e agradecemos pela tua presença e a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. E rogamos, Senhor, que a tua bênção e a tua paz possam envolver a todos nós presentes aqui na reunião, em especial a algum familiar nosso que esteja passando por alguma dificuldade de saúde, eles possam, Senhor, ser restabelecidos de acordo com a tua boa vontade, de acordo com o nosso, logicamente, com os nossos merecimentos. Agradecemos também, Senhor, a tua presença e que essa influência maravilhosa do teu amor possa envolver e atingir os companheiros do grupo que ainda não puderam chegar aqui hoje, também pelas nossas casas, nossos lares, nossos parentes, nossos amigos, os nossos companheiros, onde quer que eles se encontrem. Também, Senhor, por último, pelo nosso planeta, que ainda está passando por uma fase difícil, mas que está diminuindo a influência. E agradecemos, Senhor, o teu concurso para este planeta, a fim de que ele possa, mais cedo ou mais tarde, estar livre de todas essas influências negativas. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Tá, então vamos lá. Nosso assunto de hoje é o egoísmo, né? E o capítulo que nós estamos estudando é amar ao próximo como a si mesmo. Leitura. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Poxa, belo texto. Olha só aqui. Ia falar alguma coisa, Nonato? Diga aí. Não, continua, Rubinho, Tá. continua. Olha só. O que que o texto está dizendo? Aliás, o livro dos Espíritos também fala a respeito Males. desses dois males, o orgulho e o egoísmo, né? O orgulho e o egoísmo. Então, eles dois são os responsáveis pelo atraso da humanidade. Mais precisamente, o nosso atraso, né? Porque nós também somos egoístas, somos orgulhosos. Além disso, nós temos outros defeitos que a gente sabe e a gente tenta esconder de todas as formas, né, meu irmão? E por isso ele diz que a gente precisa usar todas as armas possíveis para combater esses dois males. Porque esses dois males são, na realidade, o grande entrave para a nossa evolução espiritual. O grande entrave. Agora, como esses dois males estão arraigados em nossos espíritos, ou seja, a gente convive com eles há séculos, né, e possivelmente há milênios, então não vai ser tão fácil, não.
Não vai ser tão fácil. Mas é aquela Não é história. fácil. Diga. Digo, não é fácil. Não é fácil a gente lidar com esse mal causado exatamente pelo apego exagerado dos bens materiais. Isso aí é um negócio sério. A gente só quer para si. Agora, quando é para olhar para o outro, a gente não consegue. É verdade. Olhar para o outro, a gente não consegue. A gente só vê o nosso umbigo, né? A gente só pensa na gente. A gente só pensa na gente. E só pensando na gente, a gente deixa de evoluir e deixa de ajudar também a quem está em volta, o pessoal que está em nossa volta, eles também precisam da ajuda. Aliás, nós somos animais sociáveis. Nós não podemos viver isolados. E esta lei de sociedade é exatamente uma lei que vai nos ajudar no impulso do nosso progresso. Aquilo que nós chamamos de convivência. A convivência é um dos grandes fatores para a gente dar um salto para evoluir, para a evolução. Convivência, aí, retirando o orgulho e o egoísmo, ou seja, diminuindo essas duas chagas, esses dois males, aí nós estaríamos conseguindo avançar com mais rapidez para a evolução. Agora, como nós temos o livre-arbítrio, a gente faz se quiser. A gente batalha contra o orgulho e o egoísmo se quiser. Agora, quanto menos tempo a gente começar essa batalha, mais tarde nós chegaremos lá. Mas um dia chegaremos. Isso importa muito. Um dia a gente chegará lá. Um dia chegaremos lá. Rubinho, Chega, amigo. vou falar aqui um caso que eu presenciei e aconteceu várias vezes comigo, é mesmo no lado de Jesus. Sim. Tinha situações, né, que eu não entendia o que estava acontecendo, né? Aquela muvuca, qualquer coisa que a gente fazia lá no lado de Jesus, dava aquele mexerico, aquelas confusãozinhas, aquelas coisas, as pessoas iam por trás e ficavam com aquela conversinha boba, né? Aí um dia eu conversando com o seu Humberto, né? Conversando com o seu Humberto, eu disse, seu Humberto, por que que acontece tanta coisa aqui bem aqui no lado de Jesus, em se tratando do pessoal que, principalmente o pessoal que não ajuda muito o lado de Jesus, ele apenas fica por fora. Pois ele disse assim, Nonato, eu vou te dizer uma coisa, aqui nós temos que lutar com a gente e com os outros, principalmente os obsessores, que aqui tem muito. Eu, na minha casa, tenho muito obsessor, né? Tenho muito obsessor vivo e obsessor desencarnado. Eu digo, não brinca, seu Berto. Ele diz, Aí ele disse assim, te lembra agora o que aconteceu recente? Eu disse, que foi? Disse, ficou só nós dois na direção dos cursos, né? Era eu e ele, só nós dois. Até a Tanara tirou fora a responsabilidade de dirigir os cursos espirituais, aquele curso que ela tinha do Livro dos Espíritos. Eu digo, São Humberto, depois na minha casa, na minha própria casa, as pessoas, olha que eu convivo muitos anos como espírita, vivi como bandista, mas na minha casa a luta é muito grande. No próprio lar deles, a palavra do seu próprio Humberto. Tanto é que toda vez que tu fazia uma palestra dirigida, né? Tu pegar toda a palestra quase eu não me lembro qual que não foi, que você sempre dava uma tacadinha de leve para poder ver se despertava. Sempre dava uma tacadinha, né? Olha, essa palestra aqui foi a pedido. O tema foi a pedido. Aí tu pegava, dava umas taquinhas de leve e aquilo era providencial, porque era necessário. Ali no lá de Jesus, eu convivi com muita guerra, muita batalha, mas nada se dirigindo ao trabalho mediúnico que a gente fazia, quando eu fazia a doutrinação, que agora eu não faço mais, a doutrinação, e que a gente
que a gente convivia com os irmãos que tinham inveja, os irmãos que iam ali só para aparecer de alguma forma, irmãos que ficavam encontrando alguma coisinha para poder ficar tutucando a onça com a vara curta, entendeu? Então são várias coisinhas, a nuance, que o Sr. Humberto, às vezes, ele só não chorava porque ele era homem, mas ele ficava assim, ensinando até, meu caro, a coisa aqui não é brincadeira, a coisa aqui é brava. Se eu estou dizendo que já começa com o meu próprio lar, aí ele apontou por lá, sabe aquela mesa que tem na cozinha ali? Aquilo ali é reunião de verdadeiros obsessores orquestrando alguma coisa para derrubar alguém. Ele disse, brincadeira, São Beto. Ele disse, ali na cozinha, ali é uma coisa fora de série. Ele, seu Humberto, se queixava da própria família dele, que não ajudava, e não ajudava mesmo, Robinho. Não ajudava. Eu estou em prova, tenho 15 anos de centro espírita, e eu já vi ali debates ali impressionantes. Era um grande homem, mas o exemplo maior, o segmento maior, as pessoas não seguiam, a própria família dele não seguiam. E faziam tudo para questionar o seu desenvolvimento, a sua própria intelectualidade. Na reunião mediúnica, ela chegar e disse, olha, vocês não vão atrás de papai. Olha, vocês não... Primeiro vocês vão atrás do livro dos Espíritos. Olha, o livro dos Espíritos é uma interpretação, é um questionamento. Você tem que questionar. Se você não tiver a sua própria conclusão, você não sai dali, você fica ali parado. É a mesma coisa de você se encher de prática, de prática, de prática, e na hora da teoria você não mostra aquilo que você aprendeu. Era o resultado que o senhor Humberto falava muitas das vezes. E tinha muita gente que ia para ali, mas não botava em prática, entendeu? Ele chegava para mim e disse assim: Você, meu garoto, você é um guerreiro, é por isso que eu dou responsabilidade para você. E eu nunca vi você fugir da raia. Então só está nós dois agora em diante e a gente vai ficar. Eu digo: Não tem problema. É nós e os espíritos aqui que precisam de aula, nós e os espíritos que precisam de ensinamento. Se os encarnados ainda não se colocaram à disposição de uma obra dessa, então a gente tem que prosseguir. Aí ele disse assim, até o dia que eu me for, aí a coisa pega fogo. Palavra do seu Humberto, que muitas das vezes eu chegava mais cedo, chegava lá e ficava só nós dois, a gente conversando, ele, com aquele sintoma de chorar, porque ele não sentia ajuda da própria família, não sentia ajuda das pessoas. Às vezes ele pegava, fazia a cabeça do Lucas, de um pessoal que ia lá conversar com ele e botava para fora, né? Mas era um sofrimento a vida daquele irmão, viu? Aquele irmão sofreu, eu digo assim no linguagem popular, sofreu o pão que o diabo amassou, viu? Mas era um homem de coragem, de fibra, tinha um desenvolvimento intelectual impressionante, estudava mesmo para poder dar para os outros aquilo do melhor e não pior. Eu estou de férias do lado de Jesus, férias não, uma férias forçada, né? Sim. Estou trabalhando fora a parte com o tratamento desse problema. A espiritualidade fez questão de me excluir, não sei por quê, mas fez uma questão de me excluir. Com esse monte de problema, a gente sabe, a gente sente que foi uma exclusão, né? Para mim não entrar ainda no âmago do negócio, né? Então eu sinto que aquilo ainda não é hora oportuna de eu ir, nem eu nem minha esposa ir, forçar a barra para lá, né? Que a gente foi muito caçado ali, viu, senhor? Eu imagino, meu Muito, irmão, eu imagino. muito caçado ali. Ao ponto de deles, eu estava fazendo o ERG nessa época, deles convocar uma pessoa para poder tentar me tirar de lá, mas nunca conseguiram me tirar porque é aquela história, eu olho as coisas, vejo as coisas e não consigo largar do osso de jeito nenhum, porque é aquilo ali que eu estou aprendendo, Isso entendeu? mesmo. Não posso largar o osso da onde eu estou vendo que lá é que eu tenho a aprender
ia botar em prática aquilo que eu passei anos e não coloquei em prática. Então, tudo isso aí, desculpe, mas não tá fugindo do contexto, Não, né? claro que não, claro que não. Não está É isso fugindo, mesmo. não, está dentro do contexto. Lá ao lado de Jesus, eu vou voltar agora a só assistir as palestras. Por enquanto, só assistir as palestras. Vou recomeçar do começo, entendeu? Certo, certo. Que achei, quando a gente, depois da morte de São Humberto, foi um grande erro não ter reunido o pessoal mais antigo, não ter convocado, não ter feito uma reunião de prestação de contas. Entendeu? Achei um erro muito grande, entendeu? Feito as coisas assim apressadamente, só com Antônio Melo, entendeu? E as pessoas mais. Achei um erro muito grande, mas não condeno, porque se a espiritualidade não quisesse, não aconteceria. Se estão gente ali na direção, estão gente ali, é porque estão dando a oportunidade do prosseguimento do serviço do seu Humberto, da missão dele. Acredito eu, né? Então, de forma que, dentro do egoísmo, desse contexto do egoísmo, nós somos muito materialistas ainda. Nós só queremos, muitas das vezes, como acontece muito no lado de Jesus, estudar e não procura aplicar o que aprendeu, botar em prática, visitar asilos, dar assistência, entendeu? Às pessoas mais necessitadas. Eu não vejo isso, entendeu? Quando eu fui fazer a doutrinação, Rubinho, tinha um fator predominante lá, autoritarismo. Como eu nunca gostei disso, eu apliquei a lei de amor e caridade dentro daquilo que eu estava fazendo. Ou seja, quando os irmãos vinham, eu não me colocava como superior para receber os irmãos, muito pelo contrário, me colocava como companheiro, como uma pessoa que estava ali para ajudar. Mas fui muito criticado, porque manda prender, se não for desobediente, manda prender. Quem é eu? Que autoridade eu tenho de prender alguém? Eu não tenho essa autoridade de prender ninguém. Né? É, é, Você tá parecendo Mariquinha quando tá. Não, Mariquinha não. Respeito acima de tudo. isso, Quando o irmão vem, você tem que ter respeito por ele. lógico, Saber claro. ele sentir que você está ali do lado dele para ajudar, não para prejudicá-lo, ou prender, ou fazer qualquer ato que veja que você é superior a ele. Não. Nós todos somos iguais. A única diferença é que o irmão que está desencarnado, ele precisa muito mais do que o irmão que está encarnado. Não estou certo? Porque o irmão que está desencarnado, ele está desorientado, precisando de ajuda, precisando de prece, precisando de orientação. E a missão que eu recebi quando eu fui doutrinar ali, era exatamente ajudar meus irmãos a encarnar de novo. Foi me dito isso numa mesa reuniônica. Você está aqui exatamente a ajudar os irmãos a reencarnar, fazer tudo para que eles voltem, se arrependam do que eles fizeram, dos erros que eles fizeram, e nunca criticar e nunca condenar. E foi o que eu fiz, até há pouco tempo, quando eu estava na doutrinação. Não sei como é que está agora, que faz muito tempo que eu não vou, né? Tirei uma férias forçada, porque me desligaram realmente de lá. Tanto é que o que eu senti, Rubinho, quando eu fiquei doente, que eu sei que com o seu Humberto eu tinha uma missão sempre de auxiliar ele. Só que eu solicitei para as entidades, quando eu, no meu sono, perguntava muitas para tirar as dúvidas. E eles me respondiam tudinho. Eu fui 3 reencarnações que eu auxiliei seu Humberto. 3 reencarnações, sempre me auxiliar. Não era, ele não era, teve reencarnações que ele não era
Não era uma pessoa como ele era hoje. Ele veio melhorado e muito, entendeu? Então, foram essas coisas que eu perguntei, me responderam. Então, para me ter tolerância, muita paciência, que eu ia ser testado demais, e fui mesmo. Isso foi uma coisa que eu fui testado demais, entendeu? Até chamado de ladrão, Rubinho, eu fui chamado em reunião, tu acredita nisso? Sem motivo nenhum. Eu e minha esposa. A gente foi chamado de ladrão, Rubinho. E não foi por gente qualquer uma, não. Eu não vou te dizer o nome, não, mas gente, entendeu? Eu simplesmente me calei, só fiquei olhando. Aí uma vez, numa reunião mediúnica, eu falei para essa pessoa, ela estava. Aí eu disse assim, você se lembra da passagem de Madalena? Aí ela disse, não lembro. Então faça como Madalena. Vá e não peque mais. Não foi isso que Jesus fez? Né? Então vá e não peque mais. Não vou te cansar com essas minhas coisas, não, mas já aconteceu coisa ali que impressionante ali do lado de Jesus. Impressionante. Ok. Boa noite, Lucas. Meu companheiro Lucas. Boa noite, meu irmão. Tá, Boa noite, Rubinho. Boa noite, Nonato. Boa então, noite, Lucas. então, como você está falando, Renato, é o seguinte: essas coisas que você está falando acontecem em todo lugar. Todo Na lugar. nossa doutrina, na doutrina evangélica, no catolicismo, porque é reunião de gente. Onde tem pessoas, tem essas coisinhas. Sabe por que acontecem essas coisinhas? E a gente acabou de ler aqui no texto. Egoísmo e orgulho. Então, Egoísmo e orgulho. isso. Exatamente. Egoísmo e orgulho. Essas duas coisas fazem com que essas coisinhas, essas picuinhas, né, aconteçam em todo canto. Aí, ó, nas igrejas, nos trabalhos, né, no esporte, Isso. em todo quanto é canto. Onde estiver gente reunida, onde estiver aglomeração, convivência, Nonato e Lucas, onde existir isso, com certeza vai haver alguma coisinha para cá, outra coisinha para lá, etc, etc, etc. Agora, isso tudo acontece para testar a nossa paciência e, em consequência disso, ajudar na nossa evolução. Ou seja, Com certeza. esse teste de paciência com essas pessoas, aliás, conosco, porque a gente também, às vezes, acontece, a gente faz umas coisinhas assim, tal, 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 porque a gente também é imperfeito, todos nós, né? Que a gente faz, que eles fazem, que todo mundo faz, etc, 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 são coisinhas que nós temos que ter paciência com eles e algumas outras pessoas têm paciência conosco. E isso sempre acontece. Então, por isso que o texto frisa muito bem que a gente deve usar todas as nossas armas para Combater. combater esses dois males, que são terríveis. Exato. Continuando a leitura. Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam até o suplício. Esse pedacinho aqui demonstra o seguinte: o cara estava bem aí. Quer dizer, ele tinha o poder, né? O Pôncio Pilatos tinha o poder de evitar aquilo. Tinha Mas mesmo. por que ele não fez, ô Lucas e Nonato? Egoísmo. Queria aparecer, né? Queria dizer que, né, ele não tinha nada a ver, que não sei o quê. E também para aparecer para os seus superiores. Política. Política. Pois é, política.
para aparecer para os seus superiores. Ou seja, resultado, Jesus foi sacrificado. Não tem uma história por aí que diz o seguinte, que Jesus morreu por nós? Negativo. Exato. É o que os protestantes falam. Jesus foi assassinado. Exatamente. Aliás, eu repito muito isso. Não só Jesus foi assassinado por conta da sua missão. Olha, Sócrates, deram veneno pro cara. Joana d'Arc, tocaram fogo na mulher. Platão também. Platão, esse pessoal, todo esse pessoal tiveram grandes missões, foram perseguidos até a morte. Uns foram enforcados, outros crucificados, outros queimados vivos, e por aí vai. Por aí vai. Tudo por conta do egoísmo da humanidade. Se não houvesse esse egoísmo... Rubinho, Diga, meu irmão, diga. só interrompendo aí, desculpa. Não? Mas eu acho assim, importante falar, né? Eu tava no meu curso hoje de enfermagem, faço enfermagem, eu faço um técnico de enfermagem, né? Sim. E eu percebi que eu tenho, assim, muita dificuldade de lidar com críticas, sendo injustas ou injustas, né? Certo, certo. Aí eu vi uma pessoa falar uma coisa e aquilo ali, cara, me deixou muito mal, assim. Eu falei, caramba. Aí eu fiquei mal, assim, mas eu falei, poxa, eu também não posso dar avenção, né? Isso. Mas o problema é que vem aquela autoculpa, assim, tipo assim, eu me cobro muito, entendeu? Eu não posso errar, não posso cair na pilha, mas tem hora que a gente não tá com força suficiente. A gente acaba, né? Eu não diria nem comprando a briga, mas a gente acaba respondendo. E eu tô tipo assim, eu tento me vigiar a todo momento, mas tem hora que é. E quando dá um piso falso, sente aquela culpa, aquela sensação ruim. Poxa, eu errei. Poderia ter feito um pouco mais, sabe? É uma sensação ruim pra poxa. Então, isso aí, isso é normal ou isso já é prejudicial, essa autocobrança? É orgulho também? Nonato, presta atenção numa coisa. Olha só. Lucas. Se a gente se autocobra, não adianta. Porque se a gente faz, é errado. Se a gente não faz, é errado também. Então, não precisa essa autocobrança o tempo todo, porque se você se cobra, você continua do mesmo jeito para os outros. Mas, tipo assim, eu já penso assim de uma forma diferente, assim. Não é que eu seja perfeito, lógico que não. Mas eu penso assim, quando a pessoa, ela, como o seu Nonato tá falando aqui, a gente recebe muita crítica, né? Sim. A pessoa me deu uma crítica. Sim. Aí eu sinto aquela vontade de falar. Só que eu já penso, eu falei, pô, será que... Eu penso assim, será que essa pessoa tá me falando porque quer me magoar ou porque é o jeito dela? Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto mal com aquele, né, que eu acho que aquilo pode fazer mal para mim, entendeu? Aquela cobrança de eu ficar toda hora me prendendo. E, às vezes, quando for precisar falar e travar, entendeu? Não, a gente se cobra, mas não exagera, o Lucas. Porque se a gente se cobra exageradamente, a gente se prejudica também. É verdade, rapaz. É verdade. Não, se cobrar é normal, a gente precisa fazer isso. O que o texto está dizendo? Que a gente precisa combater os nossos defeitos, principalmente o egoísmo e o orgulho. Agora, O Rubinho... Sim, pode continuar. a gente não pode exagerar. Continua. É porque, tipo assim, desde que eu comecei a frequentar o Centro Espírita, né? A gente na mesa mediúnica, a gente aprende, a gente vai lendo, e a gente vai escutando. Sempre quando a gente vai lá, a gente tem um problema, eles nos ajudam a conseguir a gente entender e a gente resolver. Mas, tipo, cara, eu me cobro muito, desde o momento que eu acordo. Só que mesmo assim, mesmo tentando me vigiar, todo pensamento que vem na minha cabeça eu quero saber o motivo, o que está vindo, o que está me gerando aquilo, como eu posso fazer diferente. Mas é difícil, não é fácil, não. Toda vez, desde de manhã, eu tento fazer o possível, né? Mas é desgastante também. Tá. Então, Lucas, diga, Nonato, fala aí. Eu queria falar para ele o seguinte: eu acompanho essa luta de Lucas há muitos anos, né? Certo. Desde que ele chegou lá no Lar de Jesus, eu acompanho essa luta dele. Se você já chegou a esse patamar, meu irmão, de perguntar para você mesmo o que está acontecendo,
Tenha paciência que vão te responder, vão te dar todos os detalhes. Basta você acreditar e ter paciência. Então, você já chegou nesse patamar, então obedeça o teu instinto, esse instinto que é a resposta que eles vão te dando, entendeu? De Esse longe no você, caso, aceitar o que eu estou sentindo, seria isso que o senhor está falando? com E ter certeza, paciência. ter paciência e sempre compreender o que os outros estão falando. Sempre Sim, pelo sim, lado justamente. do bem. Tu tá entendendo? Sempre pelo lado do bem. Para você não fazer um julgamento, compreenda sempre pelo lado do bem. Entendeu? Sim, Por exemplo, se falaram mal de ti, por algum motivo ele teve. Graças a Deus, ele deu alguma coisa para me corrigir de alguma forma. sim, Então, sim. entenda isso. Não como parte de orgulho, que a gente sabe que o ser humano Sim, é verdade. é muito ruim, ele pensa muito ruim, é egoísta demais. Então, o jeito da gente combater isso, você já vê de muito longe, a tua guerra é muito árdua, você sabe disso. Então, que eu procuro te dar um conselho. Sempre entenda, tenha paciência e entenda o lado do outro como lado bom. Sim, Nunca entenda o lado do outro como se fosse uma crítica destrutiva. Entenda como se fosse um lado bom. Porque todos nós temos a autocrítica, e essa autocrítica que a gente tem que fazer dos outros é exato para o lado do bem, porque senão a gente não vai combater nunca. Estou certo, e, Rubim? Tá sim, certo, sim. tá certo. Agora, Esse Nonato, rapidinho bem. diga, E nem diga. sempre o que a gente julga realmente, né, seu Nonato? Às vezes a gente julga uma coisa e na realidade a nossa percepção ela é muito alterada. A gente julga uma coisa como uma Demais. coisa ruim, né? E aquilo ali não tem nada de ruim na realidade. É a nossa percepção infantil do assunto, né? Da coisa, da Exatamente. interpretação que a gente faz. A gente tem que sempre ver, Lucas, o que nós somos tão falhos que a gente nunca É verdade sabe. mesmo, verdade Nós mesmo. somos muito falhos demais. A percepção que a pessoa que está te olhando e está tirando uma conclusão, ela está tirando uma conclusão do que ela está vendo, do que ela está sentindo. Então, isso tudo é válido. Tu tá entendendo? É válido por quê? Porque o cara tá me falando mal de mim. Não, não pense nisso. Pense sempre que a pessoa está falando mal de ti, fazendo uma crítica de uma análise que ele acha. E isso é válido, Sim, porque os espíritos, no livro dos espíritos, no livro dos médios, eles sempre dizem uma coisa de nós: tudo é válido, principalmente aquilo que a gente acha que é mal. sim, sim. Estou certo, Rubem? Tá certo, Tudo é tá válido, certo. tudo serve para a nossa correção, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento. Tudo é válido. Então, temos que aceitar isso. Claro que a gente tem o poder do livre-arbítrio de aceitar ou não, mas para a gente combater isso, a gente tem que aceitar. Para combater o mal, a gente não tem que dar de frente com o mal, a gente tem que pegar o mal, combater o mal com o bem, como já dizia o Paulo, né? Sim, sim. Então é isso, viu, o Nonato? Ou, aliás, Lucas. É isso. Lucas. Então, Sim, sim. Obrigado aí. a gente sempre tem que ver as coisas do lado negativo, como falou o Nonato. Desculpa, o lado positivo. O lado positivo, certo? O lado positivo. Porque aí a gente. Aliás, o pessoal, esta doutrina nos mostra que tudo, tudo que é mal, tudo que é negativo, resulta em algo positivo. Com certeza. E por isso a gente não deve se preocupar. Quer dizer, não deve se preocupar a ponto de ficar, né, excesso de preocupação e se martirizar por isso. Não, a gente se preocupa, mas não uma preocupação excessiva, porque senão a gente se prejudica. Mas analisa tudo que a gente acha que for negativo à primeira vista, a gente analisa que pode vir, aliás, não, a gente vai perceber no fim do túnel uma coisa positiva daquilo que a gente analisou e achou que era negativo. Exatamente. Beleza, Lucas? Diga. Nada como um dia após o outro, né? Pronto, pronto. O remédio é o dia seguinte. Perfeito.
É isso mesmo. Né? Nada um dia após o outro. Às vezes a gente está preocupado com uma coisa, meu Deus, isso vai dar errado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando chega na hora de acontecer a coisa, não acontece nada do jeito que a gente imaginou. Vai imaginando. A gente imaginou coisa mais complicada, mas na hora, rapaz, não era isso que eu estava pensando, era outra coisa. Tá? É isso, a gente não deve se preocupar em excesso. Outra coisa, Rubinho, a gente tem que colocar em mente uma coisa primordial, principalmente o espírito. Sim. Nós temos um Deus lá do nosso lado, gente, é o nosso anjo da guarda, que foi dado exatamente para que a gente possa resolver esse problema. Tem uma dúvida? Pergunta que ele te responde. Pergunta que ele te responde. Isso não tenha dúvida. A gente às vezes está com uma inculcação. Pergunte, pergunte. Pode passar hoje, amanhã ele vai te dar a resposta. Ou em sonho, ou em próprio, se você não tiver condição de conversar com ele vai te responder de alguma forma. Isso são, um dia todos nós seremos anjos, nós seremos equiparados ao nosso anjo da guarda. Ou melhor, né? Porque é para isso que nós estamos lutando. Muito bem colocado, Nonato. Mas olha assim, isso significa dizer o seguinte, ó, que as nossas atitudes, elas são, às vezes, né, até fora de rumo, etc, etc. Olha só, as coisas negativas acontecem conosco e a gente fica magoado, fica chateado, fica para baixo, porque a gente tem duas coisas que a gente não faz. Não acredita, a gente não tem confiança em Deus e não tem confiança em si. Se a gente tiver confiança em Deus e em si, meu irmão, tudo que é negativo vai se resolver. E qualquer que seja a coisa que acontecer, vai se resolver. Então, ó, confiar em Deus e em si, pronto. Essa é a chave da resolução dos nossos problemas. Deixar de ser egoísta. Isso é deixar de ser egoísta. Muito bem. Pensar só na gente. A gente tem que pensar exatamente se está acontecendo isso comigo, é porque alguma culpa eu tenho. Então, deixa que Deus sabe o que faz. Nós não sabemos. E pede ajuda, que o teu anjo da guarda e que Deus, através de possa te dar luz, possa te dar calma, temperança. Então, pois é, continua, Nonato. Não, o que eu quero dizer é que a gente tem que acreditar que nós temos um ser, um espírito que está ali nos ajudando, é o nosso anjo da guarda. E que nós, acima de tudo, temos um Deus que sempre coloca. A gente tem que pedir nas nossas orações que Deus dê luz para nós e, acima de tudo, para o nosso anjo da guarda, para a gente poder compreender as mensagens, entendeu? A ajuda que ele vem. Porque se a gente não compreender isso, a gente fica desesperado e é capaz de fazer coisas que o nosso egoísmo fala mais alto. Que, na realidade, tem um poder de julgamento da gente mesmo que é impressionante. A gente acha que muitas das vezes a gente é o próprio Deus, né? É verdade. Então é isso que acontece. Então, ó, Lucas e Nonato, todos nós aqui sabemos que tudo é passageiro, meu irmão. Tudo é passageiro. Não existe sofrimento que dure eternamente. Começa por aí. A gente pode imaginar, poxa, esse sofrimento não acaba, tal, ficar reclamando. Não se preocupem, não nos preocupemos. Porque tudo é passageiro. Se tudo é passageiro, significa dizer o quê? Que a gente está imperfeito agora. Está. Olha só, nós estamos, não somos. Ou seja, nós estamos imperfeitos. Mas uma hora a gente vai sair daqui desse buraco. Entre aspas, né? Outra coisa, a gente está no corpo. Uma hora nós não vamos estar no corpo. Por isso que muita gente se preocupa, se agarra a esse corpo achando que não vai morrer. Ele é eterno. É que ele é eterno. Né? Se apega muito e tal. É aquela história. Essa semana, alguém me mandou, um grupo, acho que foi um grupo, não sei qual foi um dos grupos,
que me mandou um vídeo. Não, não foi um grupo, não, foi um amigo. Lembrei. Um amigo me mandou um vídeo. Coisa super interessante. Grandes atores e atrizes de Hollywood, aquele pessoal que são os grandes astros, as grandes estrelas. Eu vi esse vídeo. É? Eu vi esse vídeo. Viu, né? Rapaz, as mulheres lindas, meus irmãos. Demorar alguns anos, quando a gente olha para eles e para elas, nossa, esse camarada tá desse jeito, ficou assim. Era tão bonito, tão linda a mulher. Pior delas lá, foi Brigitte Bardot. A aparência de Brigitte Bardot é qualquer coisa de fantasmagórico. Vocês viram. Então, isso passa, meu irmão, isso é passageiro, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Rubim, a minha esposa, quando ela está naquela forte depressão dela, que ela está naquele momento triste, eu chego para ela, meu bem, acredita em Deus. Isso. Não, porque eu vou morrer disso, porque eu digo, olha, nós sabemos que você vai morrer um dia, mas desse câncer tu não vai morrer mais, minha filha, acredita disso, tu pode morrer de outra coisa. Se tu acha que a espiritualidade fez uma cirurgia dessa, foi para te tirar desse calabouço. Acredita nisso. Muitas pessoas que quando a gente corta, que vê um tumor, você for fazer uma cirurgia para fazer uma biópsia e foi feita uma grande cirurgia, foi limpo tudo. Então acredite que todo esse tratamento é vestígio de uma doença, mas que você não tem mais ela, acredite nisso. Você pode morrer um dia, mas é de outra coisa, mas não disso. Entendeu? Aí ela vai se acalmando, aí eu fico orando nela, eu digo, te acalma, acredita. A espiritualidade, Deus não faz as coisas para as pessoas simplesmente à toa. Alguma coisa vai surgir efeito para que você melhore, não piore. Se a gente não acreditar nisso, a gente não é nada. A gente não é espírita, a gente não é nada. O que adianta a fé se você não tiver fé? O que adianta se foi feito um grande serviço para você e você não acredita que esse serviço foi feito para a tua melhor? Não acredita na cura, mas é para a sua melhora. Com essa doença, você com certeza não vai ser nunca mais a mesma pessoa. Você vai ter sempre lições e motivo para você se orgulhar que você é filha de Deus e que você está aqui num aprendizado. Eu sempre falo isso para ela, ela vai se acalmando até desaparecer, mas a depressão é cada doença, entendeu? Sim, Entra sim. a depressão aí, é isso aí. Então, meus amigos, é isso. O problema é que a gente se preocupa muito com aqui, o agora. A gente está apegado às coisas daqui, às coisas imediatas, às coisas materiais. E esquece que do outro lado é um lugar muito melhor do que aqui. Muito melhor. A gente não quer sair daqui, mas quando chega do lado de lá, a gente vai dizer, mas meu Deus, como é que eu estava pegado um negócio que aqui em cima, aqui do outro lado, é tão melhor do que aquilo lá. Aqui em cima não tem sofrimento. Né? Aqui em cima, eu digo, no plano espiritual, lógico, né? Onde eu estou não tem sofrimento, não tem. O corpo não envelhece, etc, 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 etc. Só fica as lembranças Só quando ficam as você. lembranças. Ou mais, ou mais ou boas, né? Pois Se é. você se deixa envolver pelas boas lembranças, você Isso. desenvolve o teu trabalho lá no mundo espiritual maravilhoso. Agora, se você ficar se apegando, se apegou muito a isso, a bens material, pronto, aí vira o teu próprio inferno, né? E o corpo também. Tem gente que cultua o corpo, fica apegado, entendeu? Aí quando desencarna, fica apegado ao cadáver. Ao cadáver.
Impressionante. Ou seja, sofre porque quer. A gente nunca tira da cabeça que isso aqui é passageiro. Isso aqui é só passagem. Nós estamos aqui de passagem, isso aqui é só uma viagenzinha. Tantas viagens que já se fez, né? Não é? De tantas outras que a gente já fez. Por isso, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, acreditar em Deus. Segundo, repito, acreditar em nós mesmos. Porque senão a gente vai ficar perturbado. Com A gente certeza. não vai conseguir sair do lugar. Vai ficar martelando ali aquele negócio o tempo todo. Mas a gente sabe que não é este o objetivo. O objetivo é se desapegar. E como diz o texto, também, principalmente, do egoísmo e do orgulho, que são os pais e as mães de todos os restos, de todas as outras imperfeições. Esses são os dois mais perigosos. Botar na nossa cabeça que nós não somos dono de nada. Nada, nada. Isso aqui vai embora, deixar tudo. Até o corpo a gente deixa. Deixa. É. E tem gente, não quero sair daqui, não quero sair. Não quer, mas vai. Queira ou não queira, mas vai. Agora, é ruim essa saída para lá? Não, pelo contrário. Você deixa uma carga, porque olha só, o corpo, até para deslocar, é um trabalho desganido. Para cuidar, é outro trabalho. Para alimentar esse corpo, dá outro trabalho. E um monte de outras coisas, para higienizar, para cuidar de forma geral. Ai, meus amigos, vocês sabem que dá um trabalho terrível. A gente tem que banhar 2, 3 vezes por dia. Escovar os dentes 2, 3 vezes por dia. Deixa de banhar um dia para tu ver como é que fica. Putrefável. Ou seja, dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Então vamos lá, mais um pouquinho da leitura para a gente, né? Encerrar. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir ao fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a nós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e descobrir e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escada dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o espilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Pessoal, essa mensagem aqui é do Emmanuel. Aquele que dá a mensagem através do Chico. Olha só, no século XIX, Né? Século XIX. Então, desde lá, o camarada já trazia, né? Já trazia para nós o seu conhecimento. E aí, através do Chico, trouxe muito mais, né? Ele começou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, etc, né? E aí, nos mostrando tudo isso aqui. Então, o que ele nos diz? Que a gente precisa... Ele está só repetindo esse último parágrafo. Que a gente precisa expulsar da Terra o egoísmo, a fim de que a humanidade possa progredir. Enquanto o egoísmo e o orgulho persistirem, quando eu falo egoísmo e orgulho, estou falando do resto também, tá? Porque os outros defeitos
também resultam deles dois, tá certo? Tá. A vaidade, a prepotência, o apego, tudo isso são gerados do orgulho e do egoísmo. Quando a humanidade estiver livre do egoísmo e do orgulho, logicamente estará também dos outros por tabela. E aí sim, a humanidade pode dizer que chegou ao apogeu da sua evolução. Mas isso ainda vai demorar um bocado de tempo, meus amigos. Mas o certo é que um dia, com toda certeza, a humanidade estará livre totalmente do egoísmo e do orgulho. Aí, este planeta Terra será transformado para um mundo de felicidade. Ou seja, um mundo feliz, onde não haverá mais guerras, não haverá mais fome, não haverá mais contendas, não haverá mais brigas, e sim a fraternidade universal, a felicidade real. Já imaginaram uma época dessa, meus amigos? Eu fico até arrepiado quando falo um negócio desse. Uma época em que não exista nada disso nesse planeta nosso aqui. Vai demorar um, Diga, Lucas. demora um pouquinho, né, Rubinho? Sim, Porque a gente ainda é muito egoísta, cara. Demora um pouquinho, mas vai acontecer. Vamos sair dessa prisão. Porque é uma prisão, meus amigos. Se a gente levar em consideração o que nós já vivemos no mundo no passado e no presente de hoje, a gente está vendo que a gente já melhorou, foi muito mesmo. Posso nem mais falar nada. Né, Rubinho? É. Se a gente levar em consideração o mundo que nós vivemos no passado, nós já melhoramos demais, muito mesmo. Já melhoramos muito. Mas falta muito ainda para chegar lá. Para você ver como é que falta ainda muita coisa. Isso. Seremos ter que viver ainda alguns milênios para poder algumas reencarnações, mas talvez esse mundo aqui, o globo terrestre, como já foi anunciado, né? Os espíritos já anunciaram que o globo terrestre está se preparando deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Entendeu? E nós estamos indo para lá. Por isso que esses vírus aí, a Covid, esse vírus, isso aí é que está exterminando muito de gente, exatamente para, se a gente prestar atenção, está indo muito mais gente desencarnada do que está vindo. Olha só, o que significa esses vírus, essas pandemias? É como se fosse uma varredura que está acontecendo no planeta. Esses tsunamis, essas coisas. Isso, esses terremotos, esse maremoto, tudo são ações em que está fazendo uma varredura no planeta para melhorar o nível magnético e espiritual do planeta, mental. Como eu falei para vocês anteriormente, todo mal vai resultar em um bem. Todo. Com certeza. Qualquer um que seja. Pode colocar qualquer que seja o mal que aconteça com a humanidade. Né? Diz, rapaz, esse aí foi de lascar, né? Mas todo esse mal vai gerar um resultado positivo por conta desta varredura e dessas coisas, esses tsunamis, né? A lei da destruição acontece justamente para fazer essa limpeza, a palavra mais certa é essa, limpeza do ar psíquico do planeta Terra, a fim de que ele possa se transformar em um mundo de provas e expiações e chegar ao mundo de regeneração. Ainda não chegou. Iniciou, mas até completar este processo, meus irmãos, é complicado. É muito complicado. Muito complicado.
Então, companheiros, esta situação em que a gente vive, repito, graças a Deus, eu repito, essa situação em que nós nos encontramos, a humanidade se encontra, é passageira. Exatamente. Passageira. Quer ver uma coisa? Eu tenho mais de 40. Nonato também deve ter mais de 40. Lucas deve ter uns 30 por aí. Quantos, Lucas? 24. Aí, novinho, menos de 30. Muito, bem novinho. Agora acontece o seguinte: eu e Nonato aqui, Lucas deixa para lá. Eu e Nonato aqui, quando a gente tinha 20 anos, que a gente se olhava no espelho, era de um jeito, né? De um jeito, com certeza. Agora a gente se olha assim, rapaz, mas eu fiquei desse jeito. Lucas daqui a mais 20 anos, uns 25, vai olhar. Meu, me cuido, viu? Tem que se cuidar, meu irmão. Mesmo se cuidando. Mesmo se cuidando, não... Mesmo se cuidando, vai chegar uma época que tu vai olhar e dizer, rapaz, eu me cuidei tanto, mas olha como é que eu fiquei. Né? Aí, Feliz daqueles que chegam, né, Rubinho? A velhice, né? Feliz daqueles que chegam lá, pelo menos aí. Tá certo? Aí eu me lembrei de novo daquele vídeo. Atores e atrizes maravilhosos, lindos, e tal. Aí, o que acontece? Passou. A gente passa. Passou. A gente passa também. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo passa. A gente passa também. Graças a Deus. Ou deixa história ou deixa história. Isso. Tudo passa e a vida continua. Porque o importante não é aqui, repito, o importante é do lado de lá. Agora, o que a gente faz do lado daqui vai repercutir no lado de lá. Se a gente fez alguma coisa boa aqui, nós vamos encontrar do lado de lá coisa boa. Se a gente fez coisa ruim aqui, do lado de lá nós vamos encontrar coisa ruim. Ou seja, o que a gente planta, a gente colhe. Quando chega lá no lado espiritual, a pergunta que vai ser feita é uma só. Isso. O que foi que você fez com o que eu te dei? Você olhou para o teu próximo ou não? A tua resposta que vai depender para onde é que tu vai. Perfeitamente, muito bem colocado. Agora, para encerrar, vou contar uma história para vocês. Conta-se que um camarada letrado da cidade, doutor culto, foi para o interior e, né, foi fazer uma pesquisa com os caboclos e tal, etc. E aí, um dia ele encontra um caboclo que estava na sua roça, né, capinando, cultivando o seu trigo e tal. Aí o homem letrado, doutor da cidade, chegou e perguntou para ele, caboclo, o que você acha das religiões? O caboclo olhou para ele, limpou o sol da testa, estava sem camisa, o sol escalficante, com a calça enrolada até acima do joelho. Ele vira assim e disse para o doutor, doutor, quando eu saio daqui com o meu grão de trigo, eu tenho 3 caminhos a seguir. O caminho da direita, o caminho do centro e o caminho da esquerda. Quando eu chego do outro lado da cidade, e aqui, ó, fazendo parênteses, esse do outro lado da cidade, a gente pode ver como do outro lado, plano espiritual. Quando eu saio daqui, disse ele, eu tenho 3 caminhos para seguir. Repito, o caminho da direita, o caminho do centro e o caminho da esquerda. Quando eu chego do outro lado, quem me recebe, olha que coisa interessante, encaixou com o que Nonato acabou de dizer. Quem me recebe do lado de lá, não pergunta por que caminho eu vim. Se pelo caminho da direita,
se pelo caminho do centro ou se pelo caminho da esquerda. O que ele quer saber é se o meu trigo é bom. Essa história, que é um espetáculo, ela nos mostra que as religiões são vários caminhos. Né? Religião A, religião B, religião C. Eu posso percorrer qualquer uma dessas religiões, mas não importa qual a religião que eu segui, não importa. O que importa é exatamente aquilo que eu plantei aqui e colhi e levei para lá. Esse é o nosso julgamento. Não a religião que a gente seguiu, e sim aquilo que a gente levou para o lado de lá. Ou seja, as nossas atitudes positivas e negativas. Quem me recebeu vai dizer, meu filho, você está num bom lugar, vem para cá. Ou então, meu filho, você está num mau lugar, vem para o outro lado. A separação do joio e do trigo. Muito bem. Algum comentário mais? Se a gente for comentar, isso a gente vai passar a noite todinha ouvindo. Realmente, porque é gostoso, né? A gente comentar essas coisas. Aí não tem jeito. É muito gostoso. Mas como a gente tem tempo, né? Tem um horário estabelecido. A gente... Algum comentário então, Nonato? Nonato já falou. Lucas? Não. Tá tudo beleza? Tá tudo certo. Então vamos lá, meus amigos. Vamos fazer a nossa prece então de encerramento. E na sexta que vem a gente continua o nosso bate-papo. Beleza? Certo. Vamos lá. Fechando os nossos olhos para a gente fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, mais um maravilhoso comentário a respeito das tuas palavras, dos teus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, o teu concurso. E agradecemos também o concurso dos mentores espirituais que nos ajudaram nesse trabalho. E te rogamos, Senhor, que as tuas bênçãos maravilhosas e a tua paz envolvam também todos os companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, onde quer que eles estejam, que eles também sejam fortificados, sejam amparados em teu nome, recebendo as influências dos nossos comentários, das nossas reflexões de hoje. Também, Senhor, te rogamos por nós aqui presentes a reunião, que tu nos envolva, dando-nos cada vez mais forças de seguir o nosso caminho, a nossa jornada evolutiva, com confiança em Deus, em nós e em ti, Senhor. Que nós tenhamos essa confiança, a fim de que a gente tenha mais força e ânimo para seguir na luta. Rogamos também, Senhor, pelos nossos familiares, qualquer deles que estejam com algum problema de saúde, que sejam recuperados, Senhor, totalmente ou parcialmente, dependendo do merecimento de cada um deles. E por último, Senhor, pelo nosso planeta Terra, que ele passe, Senhor, esta pandemia, essa influência negativa, a fim de que respiremos melhor psiquicamente e nós continuemos com muito mais condições nesta escala evolutiva. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, nesse estado de harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho da noite, rogando que a tua bênção e a tua paz permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre que assim seja. Meu caro companheiro Nonato, boa noite. Bom final de semana, meu caro amigo Lucas. Bom final de semana. E até na próxima sexta. Se Deus quiser, a gente se encontrará de novo. Muita paz e harmonia. Saúde a todos nós e aos nossos familiares. Boa noite, Obrigado. companheiro. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos.